como a gente já tem aqui quase todos os elementos da produção, eu vou botar um snare. Escrever aqui, snare. Já está aqui. Aí eu escolho. Essa aqui tá curtinha. Essa aqui tá bem curtinha. Acho que pode ser uma boa pra gente entender o reverb, certo? Vou colocá-la aqui embaixo do kick, porque normalmente, né, a gente já deixa os elementos da bateria próximos. Então, como é que ficaria aqui a divisão da caixa? A caixa normalmente vem na contra-resposta do kick, beleza? Então, vou aumentar aqui o volume, porque ela veio baixa. Aqui ela não está no tempo ideal para ela, seria aqui no 3, ó. Ó. Nesse caso aqui, ela sempre vai ficar no terceiro tempo, ó. Aqui na régua, 2.2, 2.3. Então eu vou selecionar esse quadrado todo aqui, que é um compasso, e vou dar um Ctrl D para ela sempre ficar no terceiro tempo do nosso compasso. Então vai ficar assim. Só que ela tá secona, né? Ela tá secona. Então agora a gente vai entrar com reverb. Tem algumas formas da gente entrar com reverb. Uma das formas é a gente dar 2 cliques aqui no canal, vir aqui na nossa galeria, escrever reverb, colocar em Audio Effects, certo? Pegar um reverb aqui, colocar aqui no canal. O que tem de importante para a gente entender aqui? Ó, assim que eu coloquei no canal, automaticamente tá aberto aqui, ele já vai atuar. Só que a gente tem que saber os parâmetros principais para a gente poder hackear esse reverb aí, beleza? Então aqui já tá com high cut, ó, ela já tá cortando os agudos, senão ia ficar mais frito do que já tá, entendeu? Mais ardido do que já tá. Então, aqui ele já está cortando aqui essas altas frequências. Só que a sala, o tamanho da sala, eu também posso escolher. Eu posso aumentar a sala ou diminuir a sala. Então, o decay time, ele vai definir esse tamanho da sala, que é como se fosse o tempo da resposta. Então, se eu aumento a resposta, é como se eu aumentasse o tempo que o som vai bater lá na parede. Digamos que eu estou tocando uma caixa aqui da batera num lugar que é fechado. E aí, quanto maior o lugar, mais vai demorar, quando eu bater na caixa, para o som ir lá na parede e voltar. Então, isso é o decay. Então, se eu aumento o decay, vai parecer que o ambiente é maior. Vou aumentar mais ainda para a gente ter legal a percepção. Vai ficar mais molhadão ainda. Se eu diminuir o decay, deixar ele mais modesto, vai parecer que eu estou numa sala menor. E aqui no Dry Wet, eu consigo dizer quanto desse som de reverb que eu vou querer, ou o som do instrumento em si, puro. Então, se eu diminuo o reverb todo, o Dry Wet todo, eu não tenho atuação nenhuma do plugin. Se eu aumento, eu começo a ter atuação desse. É o quanto da atuação desse plugin que eu quero
nesse canal. Certo? Esses são os parâmetros mais importantes da gente entender dentro do reverb. Só que não tem só essa forma de usar o reverb. Como eu posso fazer também? Eu posso dar um tab aqui e eu posso usar o nosso reverb return, que é um canal auxiliar que já vem normalmente no Ableton. Então tem aqui o reverb. E ele já tem um reverb aqui com uma configuração pré-definida, tá vendo? Então, se eu volto aqui, se eu desligo o meu plugin e eu vou aqui na minha tela de mixagem e aqui, ó, no Send A eu aumento. Por que Send A? Porque o Send A é o Send que tá o reverb, tá vendo? Então, se eu tiver um reverb aqui no auxiliar e ele estiver ligado e eu aumentar o meu Send A, ele vai mandar, eu estou dizendo que eu quero que o que está na configuração desse auxiliar aqui, o plugin que está aqui nessa configuração, eu estou dizendo que eu quero que ele chegue aqui para mim. Menos... Deixa eu desligar o que já estava no canal. Tá vendo? São opções diferentes. Um é colocar o reverb no canal e o outro é usar o reverb que está no auxiliar. Por que duas opções? Porque aqui no auxiliar eu posso colocar uma opção de reverb que eu use para vários instrumentos. E usando um reverb direto no canal, eu posso mudar o tamanho daquela sala ali para poder dar uma outra intenção para aquele instrumento. De repente é um snare, uma caixa da batera, que eu quero que ela soe com uma sala maior, mas os outros instrumentos eu quero também colocar reverb para o som soar um pouco mais molhado, digamos assim. Mas eu não quero uma sala tão grande. Então, por exemplo, digamos que aqui nesse piano eu quero um pouco de reverb, que é na configuração que está aqui, ó, com decay de 1.40, beleza? Então aqui nesse piano eu vou colocar daqui no Send. E aqui na caixa da batera eu não vou usar o Send. Eu vou usar o reverb mesmo, que eu estipulei que ele vai ter um decay de 3.46. Beleza? Então, isso aqui é o principal que a gente precisa saber aí em relação ao reverb. Claro que é importante frisar que se a gente tá mandando uma quantidade de reverb para esse canal aqui e o reverb tá plugado aqui e ele tá ligado, mas se o volume aqui do auxiliar estiver baixo, vai ser menor a atuação ou nenhuma se estiver zerado, certo? É uma questão até intuitiva, mas é importante falar. Por exemplo, aqui eu vou aumentar mais. Aí pintou mais. Tá vendo? Se eu aumentar o decay aqui, ó. Mas se eu abaixar aqui, ó, não adiantou nada. Então o master do auxiliar
para que eu tenha essa atuação aqui, é importante que ele sempre esteja em 0 dB. Valeu?